obrigado por terem vindo e terem decidido partilhar connosco este momento de apresentação do catálogo, livro-catálogo relativo à exposição de Michael Bieberstein, que foi feita na Culturgest. Obrigado por terem preferido esta apresentação ao Portugal-Ucrânia, uma competição. Ainda fazer o intervalo. Se o Fernando Belo for muito rápido, que eu vou ser. Não sei. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Maria da Graça Carmona, porque este catálogo só foi possível fazer graças à colaboração da Fundação Carmona e Costa, que colaborou connosco de uma forma determinante para nós conseguirmos fazer este livro nos termos e nos parâmetros que nós gostaríamos de ter feito. A exposição decorreu na Culturgest e com uma colaboração que eu também queria de algumas pessoas, que eu queria, em primeiro lugar, também agradecer. Obviamente que, de uma forma muito destacada, a Ana Nobre Guzmão, que teve a grande generosidade de abrir completamente o espólio do Michael Bieberstein e permitir ver as obras, desarrumar desenhos, desarrumar papéis, encontrar peças que nunca tinham sido vistas, que nunca tinham sido mostradas em Portugal e algumas mesmo que nunca tinham sido mostradas. E, portanto, essa foi uma oportunidade extraordinária obviamente para o público, que pôde ter acesso a essas obras, e, de uma forma egoísta, também para mim, que tive acesso a percorrer esses trabalhos. Alguns deles eu só tinha ouvido falar e nunca os tinha visto ao vivo, e tinha imensa vontade de os ver, e finalmente tive o privilégio de os poder apresentar na Culturgest. Depois há mais duas pessoas que eu queria agradecer, também de uma forma muito encarecida. Uma delas é o Fernando Belo, que está aqui connosco, e que foi um dos amigos mais próximos do Michael Bieberstein, seu colecionador, mas, sobretudo, para além de colecionador da obra do Michael Bieberstein, foi uma pessoa que partilhou com o Michael Bieberstein uma grande intimidade de amizade, uma grande intimidade intelectual, e que foi um interlocutor fundamental nas conversas que tivemos sobre a exposição, sobre as referências do Michael Bieberstein, contando episódios da sua vida pessoal que eu não conhecia, e, portanto, foi uma ajuda enorme para a realização da exposição nos termos em que nós a queríamos fazer. O último agradecimento é ao Julião Sarmento, que também um amigo muito chegado do Michael Bieberstein, o artista que com ele partilhou mais tempo de ateliê, que conhecia o Michael, a obra, a maneira de proceder em termos de realização do próprio trabalho de uma forma muito próxima, e que, portanto, foi também um aconselhamento permanente muito fundamental para a exposição ter tido lugar. Quando a exposição, quando eu propus na Culturgest esta exposição ser feita, havia uma sombra para mim, pessoalmente, havia uma sombra de uma outra exposição que eu tinha feito em 1995 na Fundação Carlos Gulbenkian, no espaço que se chamava na altura Centro de Arte Moderna, no José de Azevedo Perdigão, uma exposição que foi feita quando o Michael estava e estaria durante muito tempo vivo, e foi uma exposição que tem uma história que merece ser contada, porque ela está na origem desta exposição que foi feita na Culturgest. Na altura, o projeto, tal como o Michael e eu o pensámos, era uma exposição em 2 volantes. Era uma exposição que era pressuposto ser feita metade no Centro de Arte Moderna e metade em Serralves, quando era diretor de Serralves, Fernando Pernas. A exposição Serralves acabou por não fazer a parte da exposição do Porto, e a parte da exposição, ainda não havia Museu de Serralves na altura, era a Casa de Serralves, e os trabalhos que estavam previstos para a Casa de Serralves seriam os trabalhos da década de 70
que acabaram por não ser apresentados, não havia condições para os apresentar no CAM, nem as circunstâncias físicas espaciais do CAM permitiriam, portanto, ficou por mostrar na altura, por recuperar na altura esse trabalho dos anos 70. E, portanto, quando eu me propus fazer esta exposição do Michael Bieberstein, o meu ponto de partida era que era fundamental mostrar o trabalho da década de 70, que nunca tinha sido visto pelo público português e, de facto, em Portugal, que eu saiba, só 2 pessoas é que tinham visto aquelas obras em exposição. E essas 2 pessoas foram a Helena Almeida e o Julião Sarmento. E foram por uma circunstância de vida, porque a Helena Almeida e o Julião Sarmento trabalhavam na altura com a mesma galeria suíça com que o Michael Bieberstein trabalhava, uma galeria chamada Erika und Otto Friedrich, uma galeria na altura muito centrada no trabalho conceptual e que mostrou o trabalho destes artistas, tendo, nomeadamente, a Helena dizia que foi ela que apresentou o Michael Bieberstein ao Julião Sarmento. O Julião Sarmento dizia que não, que tinha sido ele que tinha apresentado o Michael Bieberstein a Helena Almeida. De qualquer maneira, os 3 foi ali que se conheceram. E, portanto, mostrar esse trabalho era para mim uma tarefa fundamental. E a exposição não seguia uma ordem cronológica estrita, mas começava com o trabalho espacial da década de 70, o trabalho em que o Michael Bieberstein, pela primeira vez, saiu do universo da prática da pintura em que ele tinha começado, em 1971, 72, 73, e começou a fazer trabalhos de intervenção no espaço. Era uma tarefa também que a exposição continuasse a percorrer as várias dimensões do trabalho de Bieberstein até trabalho mais recente e, portanto, passasse pelos vários períodos da sua obra, e era fundamental que o catálogo que viesse a ser feito refletisse a maneira como a exposição estava instalada no espaço, porque muitas das obras só podem ser vistas enquanto obras instaladas fisicamente num espaço de galeria ou num espaço de museu. E, portanto, essa foi a primeira decisão que foi tomada para este catálogo, foi o catálogo resultar da fotografia sistemática dos vários espaços expositivos, percorrendo o circuito da exposição. Portanto, há um eixo neste catálogo que é a exposição tal como ela existiu, estando documentadas as instalações sala a sala e seguindo a ordem com que a exposição foi concebida, a ordem que ela propunha de abordagem da obra de Michael Bieberstein. Essa ordem fez, do meu ponto de vista, pelo menos aquilo que nós pretendemos, é que ela mostrasse não só a importância histórica do trabalho de Bieberstein, mas que mostrasse como aquelas peças sobreviviam ao tempo de uma maneira particularmente intensa. E algumas das salas, creio eu, que elas mantinham hoje, para quem vê hoje aquele trabalho, uma enorme frescura. Quer dizer, elas continuavam a ser obras que hoje em dia, no contexto atual da produção artística, 40 anos passados da sua realização, continuavam a ter a mesma potência, a mesma intensidade e a mesma relevância que tinham no momento em que foram concebidas. Portanto, essa era outra preocupação que o catálogo pretendia ter. Depois, o catálogo tem várias contribuições e também aqui fica o agradecimento às pessoas que contribuem no catálogo, sabendo que há 2 textos de 2 ensaístas que já existiam antes, que é o texto do Henrique Juncosa, que é um crítico, curador espanhol, e um texto do Urs Steil, que é um curador que depois se veio a dedicar de maneira muito intensa à fotografia, mas que fez, para mim, um dos textos mais importantes sobre esse período específico dos trabalhos mais espaciais, das obras de decomposição pictórica, dos trabalhos monocromáticos. Fez um dos textos mais importantes e, portanto, pedimos ao Urs Steil para reproduzir esse texto, incluindo depois também uma entrevista que eu tinha feito ao Michael Bieberstein em 2001, entrevista que nunca tinha sido publicada, estava inédita e, portanto, achámos que era interessante também colocar essa entrevista que dá
um insight específico sobre a obra de Michael Bibberstein. É uma entrevista, aliás, muito curiosa, porque ela seria uma entrevista que teria tido até uma continuidade, mas coincidiu com uma altura em que o Michael teve um acidente em que bateu com a cabeça num parque de estacionamento em que ia a correr, bateu com a cabeça numa viga. A altura dele não lhe permitia ficar abaixo das vigas e teve um traumatismo craniano e, portanto, na altura estava com uma capacidade de atenção muito reduzida e a entrevista foi salpicada ao longo do tempo, mas eu acho que ela dá uma opinião, dá uma visão muito clara das preocupações no seu trabalho e, nomeadamente, conta alguns episódios antigos da sua vida pessoal e da relação entre a sua vida e o trabalho. Finalmente, há um texto que eu acho um texto fundamental para compreender o trabalho de Michael Bibberstein, que era um texto que ele tinha publicado em 1991 numa exposição chamada sobre Vernet, a paisagem, o sublime e o belo e a relevância que ainda podem ter na arte contemporânea. Texto esse que foi publicado num catálogo, hoje muito difícil de encontrar, e que é um catálogo de uma exposição que Michael Bibberstein fez no Museu Nacional de Arte Antiga, em que ele concebeu 2 pinturas e um desenho em diálogo com um naufrágio de Vernet. Exposição essa para a qual teve exposição e catálogo para a qual teve um cúmplice na sua realização, que foi Fernando Belo. Aliás, o catálogo foi editado por uma editora que teve uma vida curta, mas intensa, creio eu. A editora chamava-se B&B Editions, Bibberstein e Bell Edições, e só produziu aquele catálogo. E esse catálogo, obviamente, depois não teve distribuição e hoje é uma peça bibliográfica difícil de encontrar. De qualquer maneira, o texto do Michael Bibberstein é um texto fundamental na sua explicação sobre aquilo que ele considerava ser a relação da sua obra com a pintura, com essas 2 categorias clássicas da estética da pintura de paisagem, que é o sublime e o belo, e a maneira como ele, de uma forma primeiro teórica e depois de uma forma ética, relaciona esses conceitos com o mundo contemporâneo. Portanto, é um texto muito importante que aqui está outra vez disponível. Finalmente, eu queria também, não podia deixar de fazer uma menção ao designer que fez o catálogo, porque o designer foi o Pedro Falcão, que fez, do meu ponto de vista, um trabalho exemplar. Sobretudo, o livro que daqui resultou é um livro que eu gostava que tivesse surgido desta exposição. E é muito raramente na vida, uma pessoa pode dizer que o catálogo da exposição que fez é exatamente o catálogo que tinha um dia imaginado. E, portanto, ao Pedro Falcão também fica esse agradecimento por ter materializado no desenho deste livro esse objeto sonhado e que vinha também. Não, Pedro Falcão não está. E até porque o Pedro Falcão tinha uma grande admiração pelo trabalho de Michael Bibberstein, e, portanto, foi um catálogo em que ele se comprometeu e se esforçou e com muito carinho o realizou. E eu acho que esse carinho depositado na realização deste livro, ele transparece no objeto que ele é, e, portanto, a muitas pessoas se deve essa qualidade de trabalho. Obviamente, à equipa da Cultura Gesto, ao Mário Valente também, que muito trabalhou para este catálogo estar pronto, e, portanto, a todos eles se deve um agradecimento por terem construído esta peça bibliográfica. Obviamente que convidar o Fernando Belo para falar um pouco do trabalho de Michael Bibberstein, da sua experiência da exposição, da leitura deste catálogo, era uma inevitabilidade. O Julião também gostaria muito de aqui estar connosco, infelizmente ele não está em Portugal, está fora de Portugal e, portanto, não podia aqui estar, senão seria o outro parceiro que, pela nossa parte, eu sou o parceiro natural, por nossa parte e por ele certamente teríamos muito gosto em ouvir a sua opinião, mas ficamos muito bem servidos com o Fernando Belo. Fernando, obrigado. Isso vamos a ver. Há uma parte que é absolutamente redundante, mas tem que ser feita. Primeiro, agradecer
à Graça Carmo Costa, não este catálogo, mas tudo o que ela tem feito pela arte portuguesa. É absolutamente extraordinário como alguém consegue fazer mais do que outros que têm a obrigação de fazer não fazem. E, portanto, é uma espécie de monumento vivo que nós devemos, temos uma grande dívida todos para ela. E, portanto, é muito honroso para mim ser amigo dela há muitos anos e gostaria de quebrar aqui um sigilo dizendo que este catálogo tem um valor acrescentado, porque o Mike nunca foi um artista com o qual a Graça tivesse grande afinidade. Não teve. Isso é uma coisa extraordinária, que alguém que não tem uma enorme afinidade com o trabalho do artista investe enormemente e com entusiasmo na divulgação do seu trabalho. Há uma coisa que também devo dizer. A personalidade do Mike era respeitada por toda a gente e pela Graça. O problema estava em que havia uma afinidade estética que não Mas eu existia. conheci princípio que não conhecia, o catálogo. Mas, Isto portanto, foi com a exposição. exato. Fiquei muito admirada e gostei imenso. E, portanto, Tenho que dizer isso, já estava tudo já estava, tratado. e, portanto, o Mike tinha um princípio que obteve em toda a sua vida, que era antes desconhecido do que mal conhecido. E nunca teve qualquer entusiasmo para promover o seu trabalho. O trabalho era o que era, quem olhava via, gostava ou não gostava, e posicionava-se nesse ambiente rarefeito que é fazer um trabalho ligando pouco ao mercado. Aliás, há nesta página 16 do catálogo B&B uma declaração de princípios e de intenção sobre o que é que o Mike pensa do mercado e dos colecionadores. Não pensa bem, tem razão. Outro agradecimento que eu tenho que fazer é à Nuxa, porque durante anos e anos me aturou, não é fácil, e aturou-me com generosidade, e o agradecimento fica feito. Em terceiro lugar, vem um agradecimento ao Delfim, por várias razões, porque este catálogo é um catálogo que marca o antes e o depois. Este catálogo, com os problemas que tem, é o benchmark de um catálogo feito por um académico, não é por um curioso, é por um académico, que investiu muito do seu tempo e do seu conhecimento. Isto não é possível fazer isto com superficialidade, não. E as omissões ou imperfeições que tenha são, e têm que ser assinaladas, são perfeitamente explicáveis e justificáveis. E como académico, isto vai ser tratado nesses termos, porque em Portugal há um grande problema há muitos anos. Os catálogos são feitos, mas pouca gente os lê. Não são matéria de reflexão. Não, as revistas da especialidade que não existem não fazem crítica séria e honesta das exposições, fazem uma crítica de notícia de que a exposição existe, mas raramente alguém vê, e eu tenho uma longa, tenho uns anos suficientes para saber que há pouca gente que lê o catálogo e se pronuncia sobre o conteúdo. Isso traz alguns riscos, que é pronunciar sobre um trabalho que é público e que é divulgado. Mas, repito, se eu tiver que dizer o que penso sobre este catálogo, repito o que disse. Isto é o benchmark da obra, de um catálogo sobre a obra do Lieberstein. Tem incompletudes, poderia ter tido, com mais preparação, mais investigação e o catálogo ser mais rico, mas fica como uma marca de um catálogo que recolhe imensa informação que fica para quem vier a seguir. Não sei quem é que vem a seguir, nem quando será, mas a marca aqui ficou. Não vou falar sobre a obra do Mike, porque não foi por isso que vim para falar sobre este catálogo, e serei breve, mas esqueci-me de
e evocar o Leão. O Leão é importante. O Leão é meu amigo há muitos anos e teve uma... em dois momentos foi importante, em outros, mas em dois momentos foi importante para mim como colecionador. Um dia disse-me: tenho um amigo suíço que faz coisas que te podem interessar. Eu tinha ouvido falar num senhor Biberstein que vivia no Penedo. E lá fui e, como Casablanca evoca, foi o princípio de uma longa e grande amizade. E dei para o Fernando Calhau. O Fernando Calhau é um bocadinho diferente, porque eu fui colecionador do Calhau antes de conhecer o Calhau. E isso fez com que tivesse uma longa vida de interação, não com eles ao mesmo tempo, simultaneamente, não, separadamente e por razões de interesses nas mesmas matérias, desenvolvi a relação paralela entre os dois. Isso levou-me a uma coisa que evocarei mais tarde, que é importante, a organizar uma exposição do trabalho de uma única peça do Biberstein, do Mike, uma única peça do Calhau e uma única peça do Rui Sanches, num contexto que explica um pouco porque é que isso foi feito. Quanto ao catálogo, li, o catálogo foi-me enviado, Não sei exatamente. saiu segunda-feira. O Delfim teve a habilidade de convidar segunda-feira, a partir da Holanda. Sim. Sim. E eu tive que ler o catálogo todo de uma maneira crítica. Portanto, foram muitas horas aqui a olhar para isto. E vamos ver o que é que eu direi sobre o catálogo. Não tenho nada a dizer sobre o que o Delfim pensa sobre o Mike. Acho que é uma avaliação pessoal, que eu posso estar pontualmente em desacordo. Nunca esta insistência no sufócio face na obra do Mike, quanto a mim, é questionável. É questionável e não há evidência factual de que isso existisse. Há outros aspectos que são também questionáveis. A influência do David Sylvester no Mike é uma influência que não é direta. É uma influência que foi pontualmente, durante um período muito curto, mas perdurou bastante tempo, não pessoalmente, mas através dos escritos e de uma coisa que para o Mike era importante e que para muita gente não é. O Mike olhava atentamente para a pintura e para as obras de arte. Aliás, tinha duas coisas que sempre me disse, com as quais eu concordava inteiramente. Era apologista de nunca, numa exposição, haver tabelas. As tabelas eram uma distração. Não havia necessidade, porque a pessoa, o espectador ia ver o quadro e não deveria ter nada que o distraísse. A outra era um desejo que não se realiza, é que houvesse um cartão de pontos para os visitantes assíduos de museus. Isto é, cada vez que se visitava um museu, nós tínhamos uns pontos, e colocar esses pontos por entradas prioritárias e não ter um incómodo de ver pessoas a olhar para a Mona Lisa, com a Mona Lisa atrás e um selfie para ficar eles e a obra de arte atrás. E que estatisticamente não veem as exposições decorrer e demoram, quanto muito, 35 segundos é estatística em frente de cada obra, e não veem todas, veem só aquelas que é recomendado ver. Há os outros que são mais lentos, porque alugam aquelas coisas que se põem nos ouvidos e acabam por não ver nada, porque estão a ouvir e não veem. E ver é a coisa mais importante neste negócio. Quem não vê está cego. Pode ver todas as exposições e, felizmente, que na arte, em matéria de arte contemporânea é mais fácil ver, porque vê-se que, quando se vai ver os clássicos,
E se vai ver um quadro do Poussin, com umas meninas à beira de um rio, com um cestinho, com um menino lá dentro, como não estudaram catequese, não sabem que aquilo é filho do faraó, fazer determinadas coisas. E, portanto, tudo aquilo, o conteúdo do quadro é de uma enorme opacidade e, portanto, são um pouco sensíveis ao que estão a ver. Mas é a vida. Onde é que... portanto, tirando o problema do David Sylvester, mais o problema questionável, continua bastante questionável, dos suportes que faço, nunca vi durante nenhuma evidência desta ligação. Existe na página 10, logo aqui, um erro. O Eduardo boa tarde deveria, se não estivessem muitas coisas, eu faria logo, que é... Não, é esta aqui. Onde é que é? Vamos ver. Acho que é você que fala no artista Peter Blake. Não é? O artista é um artista norueguês que interessava bastante bem, o paisagista holandês, Peder Walker. Há uma ortografia. Peter Blake. Acho que é na página 10, é esta de 10, mas isto é a chamada visão crítica do caroço do texto. Agora, a minha enorme reticência, ou mais que isso, é o texto de Henrique Juncosa. Eu não creio que o Juncosa alguma vez tenha visto o trabalho do Mike. Porque não há evidência de que o tenha visto ou que o Silvio se percebeu. Porque há uma quantidade de coisas que são ditas que não têm nada a ver com o trabalho do Mike. Por exemplo, onde é que o Mike foi um admirador, e isso esteja refletido na obra dele, do Watteau? Nada. Gostava ao Mike do Vuillard e do ajuda-me aqui, do sócio do Vuillard. Era o apreciador, gostava, mas em qualquer influência na pintura do Mike. E depois vê-se que o Juncosa é um castelhano, porque tem muitos quadros do Patinir no Prado e afirma perentoriamente que o Patinir é o iniciador da pintura de paisagem na Europa. Não é? Há antecedentes, já para não falar naquilo que interessava numa conversa entre o Mike e o Calhau. O Calhau dizia que quando morresse, se fosse para o céu dos artistas, a primeira coisa que perguntava era onde é que está o Leonardo, e ir ter com ele e perguntava aquela paisagem que está nas costas da Mona Lisa, o que é que você queria dizer com aquilo? Acho que esta pergunta nunca foi feita, mas era uma coisa que os preocupava. O que é que era a evolução da paisagem? E aqui convém dizer que a pintura do Mike tem pai, mãe, avô, bisavô, trisavô. Entronca diretamente no melhor que existe na pintura de paisagem na Europa. Roma, a pintura de Gaspard Huguet, de Claude Lorrain, não o Poussin, que o Mike não gostava muito do Poussin, porque achava que ele era teatral, e o modo como o Poussin pinta são como encenações. Aliás, cada quadro dele é uma encenação teatral numa pequena caixa, mas depois a linha continua para o Turner, e há outra coisa que você diz e que não é totalmente verdade. Não há evidência de que, na testemunhal daquela importante exposição de aguarela inglesa que o Mike visitou. Existe
O catálogo está tudo ele balizado pelos artistas que interessavam o Mike. Você não teve a possibilidade de ter acesso a isso. Não. Mas a exposição foi vista e os artistas que estão no catálogo, que era do Mike, são os artistas que são importantes no paisagismo inglês, do qual não é o Turner o único. O Cotman e outros são artistas importantes. E ainda outro que é duplamente importante para o Mike. É um inglês que parte para os Estados Unidos, um paisagista, Thomas Cole, e que é o iniciador da escola de Hudson River School. Portanto, a pintura de paisagem existe na América, porque há um inglês, um escocês, que vai e migra para os Estados Unidos. E mais tarde, o Mike e a Nuxa fazem uma peregrinação aos Estados Unidos para ver o que é que o tio-avô, tio bisavô do Mike, que era um paisagista suíço de Solothurn, que vai para Munique estudar, mas entra em conflito com os académicos. Porquê? Porque queria fazer paisagem, isso não era aceitável. A pintura de figura, que naquela época, nos dois centros mais importantes da Alemanha, Dresden e Munique, a pintura de figura que era importante. E, portanto, ele emigrou para os Estados Unidos e começou a fazer, com outros suíços, grandes panoramas. E alcançou notoriedade e Mike e Nuxa foram ver o que restava da obra dele em diversos sítios, no Minnesota e vários sítios. Franz Bieberstein, já Franz Bieberstein é o nome. Mais tarde, curiosamente, um dia mostrei, olha, Mike, queres ver o trabalho do teu trisavô? E, para surpresa do Mike, um desenho, uma pintura, um desenho de paisagem do trisavô. O que é que eu me apetecia dizer mais? Repito, o Henrique Juncosa não faz um bom serviço nem à obra, nem ao artista. Bonnard nunca foi alguém que fosse influente na obra do Bieberstein, Vuillard muito menos, e, portanto, a leitura que é feita, e ainda muito menos o Watteau. Não há sombra do artista, e uma coisa é o artista, o Mike, ter interesse histórico na obra do Watteau, outra é ter qualquer influência na sua vida. Portanto, este texto de Juncosa não é um texto aceitável. Volto a repetir, agradeço ao Delfim o trabalho que teve enorme em pôr isto em ordem. Visualmente, o catálogo é belíssimo, as reproduções das cores factualmente corretas, e acho que não esqueci de nada. Uma última coisa. Falta neste livro uma entrevista muito importante do Mike, feita em 2004. O texto está em alemão, mas parecia que a Caixa deveria ter feito um esforço suplementar para mandar traduzir do alemão este texto. Com tanto crédito mal parado da Caixa Geral de Depósitos, parecia-me correto que estassem algum bem parado. E, portanto, nesta matéria, mais uma vez, os poderes financeiros sobrepõem-se aos poderes e exigências da história da arte em desfavor daquilo que deve ser o trabalho. Porque quem tem a porta aberta numa coisa que se chama Culturfest tem a obrigação de cuidar pela quinta. E era que esse texto tivesse sido traduzido e competiria ao Delfim, porque ele é que tem essa responsabilidade, de o incluir ou o citar. Não o pôde fazer porque o texto está em alemão. E é tudo. E muito obrigado por me ter convidado. É sempre um exercício de alto risco, alguém me convidar para qualquer coisa. Nós sabemos isso, faz parte. São coisas da vida. Mas, mais uma vez, e pessoalmente, lhe agradeço tudo o que foi feito.
Não, eu é que agradeço, o Fernando Belo, eu com certeza que acho que os textos e as contribuições são de qualidade e de relevo diferente. O texto, por exemplo, do Urs Steil, que o Fernando não se referiu, é um texto magnífico que faz uma análise da primeira fase do trabalho do Michael Lieberstein, muito bom. Já agora, quem faz mesmo a referência ao simpósio FACE é o Henrique Juncosa. Eu aludo que no mesmo período há uma... É contemporâneo o seu trabalho. Mas eu não disse que o Lúcio tinha feito uma referência ao Juncosa. Não, o Juncosa é que faz uma referência ao simpósio. Infelizmente. Agora, é evidente que, mesmo é sempre difícil quando nós fazemos um texto analítico da obra de um artista, é evidente que diferentes graus de relação, diferentes abordagens do trabalho implicam formas diferentes também de lidar com ele e a valorização de determinados aspectos em detrimento de outros. Nós também sabemos sempre que muitas vezes as influências que os artistas têm e as admirações que têm não se refletem diretamente no seu trabalho. São apropriadas e são desviadas e são retransformadas noutras coisas. É o caso, por exemplo, do interesse que o Michael tinha pela pintura chinesa. Não era um interesse específico de conhecedor, era um interesse muito mais... estético. Era um interesse estético e amplo. Da mesma maneira que a relação que o Michael Lieberstein tinha com as obras, por exemplo, o interesse que tinha por Marco Rothko, que é sistematicamente citado por muitas pessoas que falam sobre o trabalho dele, ele próprio falava de Rothko, não se materializam numa relação direta entre a pintura do Michael Lieberstein e a pintura do Marco Rothko. A ligação é uma ligação espiritual. E é esse lado é provavelmente o lado mais difícil, mais intangível na obra de Michael Lieberstein. É perceber como é que alguém com um ponto de vista filosoficamente, claramente materialista, não é? Era um materialista convicto, mas ao mesmo tempo que era um materialista convicto, alguém, por exemplo, com uma relação muito próxima com a ciência, com um interesse científico grande, ao mesmo tempo era alguém que tinha uma dimensão de espiritualidade fundamental no seu trabalho. É uma dimensão metafísica, não é uma expressão que ele utiliza, que tinha uma necessidade fisiológica de metafísica, que é uma expressão muito curiosa, não é? Porque está a contradição e a complexidade está explicada na própria formulação que ele dá. E essa complexidade, o lado no qual todo o pensamento sobre a transcendência que o Michael tem, toda a prática artística sobre a intangibilidade que está presente na sua obra, não se confundem com qualquer tipo de religiosidade, mas estão imbuídos de uma determinada espiritualidade. E é essa a ideia de paisagem interior, não é? Que nós falamos várias vezes, de paisagem mental. Essa ideia de paisagem mental, uma paisagem que não tem uma correspondência na paisagem do mundo, ou uma paisagem construída, é exatamente essa zona que é a de maior difícil abordagem na obra do Michael, porque obviamente que lida com o limite da palavra, com o limite da expressão oral, com o limite da forma como nós podemos, em palavras, tentar descascar ou dissecar uma obra de arte. É evidente que o trabalho do Michael Lieberstein está sempre no limiar, para nós, pelo menos para as pessoas que muito se interessaram e muito gostam de ver o trabalho de Michael Lieberstein, está sempre numa zona de fronteira em que nós sabemos que a palavra já não chega, que a descrição já não é suficiente, que aquilo que nos propõe é uma relação perceptiva, feita a partir do olhar, da visão, mas de um olhar corporalizado, do estar perante as obras fisicamente, da sua escala ser medida em relação ao nosso corpo, tal como a escala das suas pinturas eram medidas em relação à escala do seu próprio corpo, e só eram possíveis com uma pessoa que tinha aquele corpo
daquela dimensão, daquele corpanzil, daquela dimensão, e que lidava com a materialidade da pintura como ele lidava. E, portanto, se quiserem a minha insatisfação neste catálogo, é no momento em que sei que as palavras não chegam para dar conta dessa zona, que provavelmente é aquela que nos prende efetivamente ao trabalho do Michael Lieberstein de maneira mais profunda e perene nas nossas vidas, não é? Porque... Dá mais um minuto. Estão todos. Não cansam as pessoas, mas há aqui uma coisa que ficou de fora e que é importante. Quando se vê a obra do Mike e as malditas tabelas lá estão ao lado, vê-se coisas assim, Big Attractor, e depois umas letras. O que é que isso significa? Significa o seguinte: o Mike era uma pessoa extremamente desorganizada na sua vida, os papéis eram caos, não há arquivo, não há nada, tudo ao monte e feio deles. Mas era intencional, perder tempo a organizar aquelas coisas, uma perda de tempo para ele, preferia estar a pensar no que é que ia fazer e não perder tempo a organizar papéis. Há outros artistas que funcionam de outra maneira, e ainda bem, para quem vem a seguir, se lhe escrever os catálogos. É por isso que a tarefa aqui do nosso amigo não foi nada fácil. Mas há ideias, há conceitos que interessam ao Mike. Ordem, desordem, instabilidade. E admirei-me imenso que um dia eu disse: você que leu Scientific American não gostaria de visitar o Centro de Física Partículas em Geneve? Adorava. E às 8 da manhã, num dia 8 de dezembro, um frio danado, o Mike tinha saído às 4 horas da manhã do automóvel de São Turno e estava no portão do Centro de Física para ver o acelerador e falar com os físicos. Aquilo para ele foi, efetivamente, um grande dia, porque tinha tido um contacto direto com uma realidade que só tinha a percepção através das folhas das revistas, porque ele não era físico, mas interessava-se pelo aspecto da investigação nos limites, isto é, a investigação pura sobre a origem do universo e a constituição da matéria. E é isso que é muito importante na obra do Mike, é que explica uma enorme quantidade de telas que ele fez, que não desenhos, mas telas sim, em que o problema da luz e da ausência de luz, da matéria negra, da ordem e desordem, do equilíbrio e da instabilidade, estão lá todas. É preciso que, ao olhar para o que ele fez, se perceba o que é que ele fez e porquê. Esta é aquilo que eu achava que deveria complementar não o catálogo, que está cá tudo, mas o modo de olhar para uma parte da obra, principalmente a parte final da obra do Mike, que infelizmente ficou incompleta, porque tenho a convicção que continuaria a evoluir. E é tudo. Deixa-me já agora só pegar na... Há um aspecto muito curioso um dos aspectos muito curiosos na pintura do Michael Lieberstein, e que se mantém perenemente até ao final da vida dele, é a prática a partir de 1972, 73, não, mais tarde, de 74, é quando começam a aparecer os primeiros, a prática da pintura monocromática. Ele vai pintando, vai fazendo quadros monocromáticos, pinturas monocromáticas, e fez pinturas monocromáticas permanentemente ao longo da vida. Muitas dessas pinturas, havia muitas mais do que aquelas que foram expostas. E houve um critério que foi seguido para a exposição, que foi: nós só podíamos expor pinturas monocromáticas que tivessem indicação de direção, porque elas, mesmo sendo monocromáticas, não quer dizer que a resolução de superfície fosse a mesma em toda a superfície pictórica, portanto, só as tinham uma indicação de direção. Se elas não tinham indicação de direção, nós não as podíamos pôr na parede. Segundo critério que foi seguido foi se as pinturas monocromáticas
intuíam que havia uma pintura gêmea, nós só podíamos pô-las se pudéssemos reconstituir o match entre duas pinturas, e foi uma decisão, já agora, quando estive a pensar na exposição, durante muito tempo, o Mário Valente está aqui, não me deixa mentir, durante muito tempo eu disse, e cheguei a falar disso com o Julião, e não sei se cheguei a falar com o Fernando, que eu estava completamente perdido na exposição. Eu não sabia como é que a exposição seria construída. Estava com uma enorme dificuldade em perceber qual era a lógica da exposição. E a certa altura percebi que o lado cronológico, mesmo sendo uma retrospectiva, não ia interessar rigorosamente nada. E essa decisão foi tomada a partir de uma constatação, que era uma constatação que eu não tinha clara na minha relação com o trabalho do Mike, e eu posso dizer que conhecia bem a obra do Michael Lieberstein, era a segunda exposição grande que fazia dele, quando percebi que o trabalho do Michael Lieberstein era um trabalho que, sendo, e depois o Fernando Bell disse isto numa conversa que tivemos de uma maneira muito próxima daquilo que era também a minha percepção, é um trabalho que, sendo ou tendo o tempo e noções de tempo como centrais no seu trabalho, é um trabalho que não tem temporalidade, isto é intemporal. É um trabalho para o qual a cronologia não é determinante. E, portanto, isso levou-me a uma decisão que foi pontuar a exposição, a partir de um determinado momento, com pinturas monocromáticas. As pinturas iam acompanhando a exposição até à última sala, iam acompanhando a exposição como se fosse uma espécie de pontuação da exposição. E só depois dessa decisão de ser tomada é que, numa quantidade de documentação que a Nuxa tinha trazido, encontramos slides de 35 livros que o Mike tirava e que não organizava, ou quando organizava mal, porque tinha dossiês que diziam 1978, e quando abríamos o dossiê tínhamos coisas dos períodos mais diversos, também talvez de 1978, mas portanto era assim o que revela um pouco dessa relação com o tempo, já em si. E encontramos slides que tinham exposições ou projetos de exposição. Há aqui, aliás, no catálogo uma reprodução de um desenho, de um desenho que ele tem sobre a montagem de uma exposição, em que ele utilizava os monocromáticos exatamente dessa forma, em várias exposições, muitas dessas eu não tinha visto. E é muito curioso, porque essa perenidade do monocromático foi ela que esteve no centro da relação do Michael Lieberstein com um outro artista, num triângulo que eu partilho aqui com o Fernando Bell, que é com o Fernando Calhau. Porque, curiosamente, o Fernando Bell disse que tinha uma relação muito próxima com estes dois artistas, como tinha de facto. No meu caso, foi o Fernando Calhau que me apresentou o Michael Lieberstein. Numa situação muito curiosa, em 1990, eu estava no gabinete do Fernando Calhau e ele tinha um catálogo de Michael Lieberstein, um catálogozinho de Michael Lieberstein em cima da secretária que tinha acabado de receber. E eu, que não conhecia o trabalho de Michael Lieberstein, olhei para o catálogo e fiquei completamente seduzido pelo trabalho. E perguntei-lhe quem é. Ele disse, não conheces? É o Mike, vive no Penedo. Exato. A história repete-se. Vive no Penedo. E foi ele quem, passado uns dias, me apresentou o Michael Lieberstein. E a ligação entre os dois, a ligação plástica, a ligação estética, passava pelo trabalho e pela relação que tinham com a pintura monocromática em acessões completamente distintas. O Calhau nunca teve uma abordagem linguística da pintura monocromática, o Michael Lieberstein tinha uma abordagem linguística e sistemática da pintura monocromática. Mas essa forma de pontuar a exposição, que era uma forma que ele seguia, liga-se muito com aquilo que o Fernando Belo estava a dizer, que é uma determinada relação com a espacialidade da sua pintura, com uma determinada ideia de espaço, uma determinada ideia de tempo, ou uma determinada percepção de tempo que ele quer relacionar, coisa que não acontece nos desenhos, porque provavelmente as influências que o Fernando Belo estava a falar há pouco são mais visíveis diretamente nos desenhos do que propriamente na pintura, ou de uma maneira tão clara na pintura. E, portanto, nessas confluências, trabalhar uma obra como a do Lieberstein ou fazer um catálogo
é um trabalho apaixonante, quer dizer, no meu caso foi um trabalho completamente apaixonante. E já que estamos sim. Um segundo. Sim. O Mike não é o único artista que se interessa para a paisagem. Há mais. É mais, sim, claro. Mas é interessante ver que ele expôs com um artista, que morreu no ano passado, que era um geólogo de profissão, um cientista, um geólogo, que era o Pierre Kerkeby. Sim. O que interessava ao Kerkeby são estruturas. O Mike não interessavam as estruturas, interessava modestamente o cosmos. Sim. O cosmos era a sua matéria pictórica, o seu interesse. O outro não, interessava as fotografias. Mas em 2 momentos se puseram juntos. Pois é, 2 momentos, sim. Em 2 momentos se Sim. puseram juntos. Sim. E, portanto, já que se trata do lançamento do catálogo, fica o convite para o verem e o lerem e o criticarem, lerem, tanto ou mais do que o Fernando Belo. E perguntas, se quiserem colocar perguntas, evidentemente. À vontade. Ou comentários. Mas, meu amigo, isto é o benchmark para o próximo catálogo, que a gente não sabe quando é que virá nem a próxima exposição. Pois não. E nessa altura aplica-se o que Newton dizia. O que eu construí foi baseado em trabalhos gigantes que me precederam. Agora está aqui. Alguém que queira perguntar alguma coisa? Comentar. Ou comentar? Ou insultar os oradores? Se não há questões nem perguntas, mais uma vez, Maria da Graça, muito obrigado. Vamos continuar com outras colaborações assim, porque é um prazer quando conseguimos pôr estes objetos na Agradeço foto. duplamente como amigo do Mike e como Fernando Belo. Muito obrigada.